A palavra do Senhor, irmão, diz lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que não esperamos e a prova daquilo que não vemos. Essas são a nossa fé. E você tem essa fé todos os dias. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Paulo. Das quais igreja? Amém. O Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Queridos aniversariantes da semana, pode vir para cá, vamos orar e abençoar a tua vida. Que Deus te dê mais uns 80, 90 anos. Tem uns aqui que não aguentam mais 90 não. Paga alguém? Queria se apresentar a Jesus também. Aniversário de casa, não, você bebê, né? Um objeto, negócio de beber. Um nenenzinho para apresentar a Jesus, um bem que se comprou quer apresentar a Deus também. Tudo que é nosso é de Deus, amém? Amém. Você pode ficar em pé, vamos falar dos nossos queridos aqui. Já querido Marcelene, Olga, seu nome que é? Josiel, Suzana, Fabiana, Ismael. Isso? Estenda a mão para cá, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, pedimos a tua bênção na vida dos teus filhos, Pai. Clamamos o sangue de Cristo na vida deles e pedimos que o Senhor lhe dê muitos anos de vida, com saúde, com paz. Livre eles do mal, da seta, do maligno, da inveja, da perseguição. No nome de Jesus, guarda eles na tua presença, Senhor. Pedimos ao Senhor que abençoe a vida deles, o trabalho deles, onde eles colocarem a mão, que o Senhor abençoe, seja com eles em nome de Jesus. Livre esse jovem de acidentes, de morte, em nome de Jesus, Pai. Nós consagramos esse bem ao Senhor e essas vidas guardadas pelo Senhor. Que o Senhor seja com eles hoje e sempre. No nome de Jesus oramos e te aplaudimos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Nós vamos ler alguns versículos. O microfone não está bom, não. Vocês estão escutando bem aí? Estão escutando bem? Tá? Aí no fundo? Então é o retorno que não está tendo aqui. Eu que estou escutando ele. Está baixo, o pastor falando que está baixo. João capítulo 6, versículo 24. Vamos ler 3 versículos e depois você senta, tá bom? Me ajuda aí. João capítulo 6, versículo 24. João foi o capítulo que Jesus esparramou todo mundo que estava com ele. Os discípulos. Pô, vaza todo mundo. Vai, sobe. Esse é o João capítulo 6, versículo 24. Quem tem Bíblia aí, levanta assim para cima. Só vocês? Olha para a pessoa que está ao seu lado, não tem Bíblia, assim, olha, eu vou te dar uma Bíblia. Você está bem quebrado, mas eu estou na bênção. Brincadeira, não tem ninguém quebrado aqui não, tá? Quebrado é o Satanás, não tem nem a chave da casa dele, tá? João 6,24 diz assim: quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Amém? Estenda as mãos para cá, por gentileza, e ora comigo, por favor. Senhor Deus, nos rendemos ao Senhor nesta noite e sempre. Pedimos a Ti, Senhor, que renove as forças daquele que está cansado, exausto, preocupado. Que o Senhor toque nessa pessoa agora, no nome de Jesus. Que essa carga caia por terra, irmão. Que a dificuldade que você está tendo, que venha cair agora por terra, em nome de Jesus. Quem não está conseguindo dormir de noite, eu repreendo esse espírito da tua vida em nome de Jesus. Você vai dormir na presença de Deus. A noite é para você descansar. Peço ao Senhor, Pai, que esteja desde agora abrindo porta, desamarrando tudo que está preso em nome de Jesus. Peço que o Espírito Santo venha falar conosco através da tua palavra, Senhor. Nos ensina, fala conosco e revela essa palavra e encaixa ela, personaliza ela em cada coração desta noite. Deus, tudo que o Senhor fizer aqui, nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Você pode sentar, por favor, meu querido.
nosso tema. Quero agradecer aos irmãos pela cesta que nós estamos levantando. Muitos irmãos não vieram hoje, não sei porquê, mas obrigado por isso que trouxeram. Deus abençoe muito a tua vida, irmão. Eu digo sempre nesta igreja, se você passa perrengue do básico da sua vida, é porque você é orgulhoso. Aqui ninguém passa fome, nem pastor. Se você acabar o meu lado, pôr na tua casa e falar, arruma para mim aí. Certo, né? Se você está num lugar que não se preocupa com você, é um clube. Você paga para estar ali. Aqui é uma igreja, somos uma família, você tem que entender isso. Certo, né? Então tá bom. Nesses 3 versículos de João capítulo 6, 24 a 27, Jesus tinha feito muitos milagres. Multiplicou pães e peixes, vocês lembram? E o povo comeu, encheu a pança, se estufou o umbigo. E aí falou, rapaz, nós temos um cara que faz milagres, expulsa o demônio, ressuscita morto e dá pão para nós. Esse é o cara, vai ser o nosso rei. Eles vão atrás de Jesus e Jesus diz, olha, vocês estão procurando? Não é porque vocês viram milagres, mas porque vocês comeram, encheram a pança e provavelmente vão querer mais, né? O povo é assim, se você tiver muito dinheiro e conseguir cativar o povo, você consegue qualquer coisa do povo. César dizia, se você dar pão e circo para o povo, de alimento na mesa e diversão para eles, você tem um povo na mão. Isso tem se replicado através dos séculos. Todo governante que quer ficar no poder, ele dá pão para o povo de alguma forma. E Jesus, ele multiplicou pães e peixes. Confúcio dizia o seguinte, se você der um peixe para um homem durante um dia, no outro dia ele vai dar com fome, certo? Amém? Come hoje, amanhã você vai comer de novo. Sim ou não? Sim. Mas se você ensinar um homem a pescar, você vai fazer com que ele tenha comida para o resto da vida. Não critique os governos que ajudam aquelas pessoas que não podem, mas o governo devia incentivar, ensinar uma profissão para o povo, para que o povo pudesse ter o próprio peixe sem precisar depender de ninguém. Certo, amém? Nosso tema hoje, demandas e motivações aos pés da cruz. Vamos falar de demandas e motivações aos pés da cruz. As pessoas sempre procuravam Jesus porque precisavam de algo. Isso não é diferente hoje. Às vezes chegam algumas pessoas na igreja, a gente atende qualquer pessoa, não faz acepção, e a pessoa está oprimida, está perturbada, tem uns que estão cheios de capeta no corpo. Aí a gente ora pela pessoa, a pessoa naquele momento é liberta e diz, olha, permaneça com Jesus, se fortaleça em Cristo, porque aquilo que agir contra a tua vida vai voltar se você não estiver bem. De cada 10, 9 nunca mais volta. É apenas uma questão de tempo, aquela pessoa está do mesmo jeito que estava, ou pior ainda, porque as pessoas só querem Deus para fazer algo na vida deles, mas não querem um compromisso de conhecer e estar na presença desse Deus. Certo, né? Então as pessoas procuravam Jesus porque precisavam. Uns eram porque eram curiosos. Rapaz, tem um Nazareno aí que faz milagre, sabia? Ele abriu os olhos ao cego, curou o leproso. Onde que é? Lá em Nazaré, lá no Cafarnaum. Vamos lá para ver. Então tem muito curioso. Mas muitos iam de Jesus porque precisavam de alguma coisa. Já um homem rico foi até Jesus e disse, Jesus, vem comigo e põe a mão sobre minha filha porque ela vai morrer, ela está morrendo. E quando ele está conversando com Jesus, alguém diz, olha, ela acabou de morrer. Deixa Jesus em paz. E Jesus disse, olha, não temas, crê somente. Entrou na casa de Jairo e mandou sair todo mundo dentro da casa. Tem gente que você não estiver perto de você, o milagre não acontece, amado. Por que Jesus falou assim, olha, comigo só vai entrar Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Todo mundo sai. Porque ela não está morta, ela só dorme. Aí começaram a rir da cara de Jesus. Quem estava chorando começou a rir. E Jesus foi lá e disse para a menina, Talitá, comi, que quer dizer menina, que eu te mando, levanta. E a menina levantou, certo? A menina tinha quantos anos? 12. E Jesus disse o quê? Da menina? Ou os pais, dá de comer essa menina, porque adolescente come muito, né? Se você tem um filho aí com 10 a 15 anos, sabe que o bicho come igual quando cai fora, né? E aí, Jesus, quando ele entrava, ele mandava tirar os incrédulos, as pessoas que não acreditavam, que atrapalham o milagre da gente, irmão. A Bíblia conta de uma viúva que estava apurada com dívida, procurou o profeta e ele falou assim, entra na tua casa, pega o teu azeite e coloca nas botelhas, só você e teus filhos. Tem milagre só para você e para a tua família. Amém? Amém. Então Jairo procurou Jesus porque precisava de um milagre de Jesus. As irmãs de Lázaro, lá em João capítulo 11, mandou ir atrás de Jesus porque Lázaro estava muito doente. Só que Jesus não foi naquele momento exato e Lázaro morreu, mas Jesus ressuscitou Lázaro. Amém? Amém. O centurião romano,
estava com o empregado morrendo e gostava do empregado. É difícil o patrão gostar do empregado, mas ele gostava, né? Jesus salvou o rapaz porque eu gosto dele, ele vai morrer. E Jesus estava indo para a casa dele e falou: Jesus, não entra na minha casa, só manda com uma palavra, que eu sou homem também, sujeito ao quê? A autoridade. Eu digo ao meu escravo, vai, ao soldado faz, e eles fazem. Manda com uma palavra e meu servo vai ficar curado. Deus disse assim: uau, nem Jerusalém eu vi fé como essa. E o rapaz foi curado, amém? A mulher Ciro Felícia foi até Jesus e conseguiu invadir a casa onde Jesus estava, porque a filha dela estava endemoniada em casa. Jesus, socorre, minha filha está endemoniada. Eu não vim senão para a casa de Israel. Não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Vocês lembram disso? Jesus fez um teste com aquela mulher, se ela é humilde ou não. E falou: Senhor, mas os cachorrinhos comem da mesa que cai dos seus donos. Oh, mulher, grande é a tua fé. Que palavra, pode ir, a tua filha está liberta. E a filha foi liberta, amém? Então as pessoas procuravam Jesus porque precisavam de alguma coisa. A mulher do fluxo de sangue, lembra que ela dizia assim: se eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada? Ela estava 12 anos sangrando, uma menstruação que não parava nunca. Já tinha gastado o dinheiro dela com os médicos, com quem fazia garrafada. Vocês não tem povo que faz garrafada? Né? Enterra no chão lá, não sei quantos dias. Isso é na rua, né, gente? E ela tinha gastado o dinheiro dela tudo, e ela falou assim: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. E ela foi e tocou em Jesus e foi curada. Vocês lembram disso? Por que ela foi até Jesus? Porque precisava de um milagre, aleluia. O cego de Jericó, o tal do Bartimeu: Jesus, filho de Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. E gritava, cala a boca, ceguinho, filho de Deus. E que ele gritava. Aí Jesus, quando mira a multidão, tem alguém que me grita, quem é? É o cego que doido, traz ele aqui. E quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou: o que você quer que faça por você? É claro que você queria ver, não é, gente? Não é porque Jesus perguntou: Senhor, eu quero tornar a ver, você já fez conforme a tua fé. Puf, hoje o cego viu. Por que as pessoas buscavam Jesus? Leprosos: Jesus, filho de Deus, tem misericórdia de nós. 10 uma pancada só. Vai e mostra para o sacerdote e paga a oferta lá da cura. Os 10 foram curados. E voltou quantos? Um só os 10% voltou para agradecer a Jesus. Então as pessoas procuravam Jesus porque precisavam, tinham necessidades, demandas. E eu gostaria que você pensasse comigo nas 3 últimas horas de Jesus nessa terra ali. Porque tinha muita gente aos pés da cruz querendo alguma coisa. E talvez você vai se identificar com alguém nesta noite que estava perto de Jesus quando ele estava crucificado, querendo alguma coisa de Jesus. Tudo bem? Vou falar de algumas pessoas que estiveram próximas a Jesus já crucificado, e que a motivação de algumas delas pode se parecer com a de algumas pessoas ainda hoje. Tinha muita gente aos pés de Jesus, aos pés da cruz, perto da cruz de Jesus. Mateus 27:34 diz que o grupo de soldados deu a beber a Jesus vinho e fel. Você sabe para que servia isso? Não? Deixar Jesus bêbado? Mateus 27:34, será que é? Aqui é 27. Deram-lhe, Jesus já estava crucificado, tá, gente? Quero que você entenda aqui, que você cria um quadro mental aí na sua cabeça. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Para que servia aquilo ali, pastor? Aquilo era uma forma de amenizar a dor de quem estava na cruz, para a pessoa ter mais tempo sofrendo na cruz e não morrer antes da hora, digamos assim. Era uma falsa caridade. Estava dando algo para Jesus para amenizar a dor de Jesus, e Jesus não quis. Quando ele percebeu que era aquilo, ele não quis beber. Ele decidiu pagar todo o sofrimento que fosse necessário pela tua vida e pela minha vida naquela cruz. Mas tem uma falsa caridade de pessoas que estão às vezes perto da cruz de Jesus. São muitos os que se aproximam de Jesus com falsa caridade, amado. Pessoa que pensa que fazer uma obra de caridade vai ter a salvação ou vai ter o favor de Deus na vida dele. Existem grupos de pessoas que fazem boas obras para ganhar, né? Eu vou fazer porque eu vou ser salvo. É um engano de Satanás. Você não pode fazer nada para ser salvo, a não ser crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você pode ter ser um homem, a mulher mais rico desse estado. Eu vou dar toda a minha fortuna para Jesus para ser salvo. Você não é. Porque não é por aquilo que a pessoa tem, é por aquilo que Jesus fez na cruz.
Pela graça sois salvos, Efésios 2, 8 e 9 diz isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, nada que você possa fazer. Amém? Mas tem muitas pessoas, às vezes até nas igrejas, que defendem que a igreja tem que fazer ação social. A igreja deve fazer. Mas o principal mesmo seria fazer uma ação espiritual. Porque a pessoa que está lá fora hoje, se você alimentar ela com a cesta hoje, na semana que vem ela vai estar com fome. Mas se você levar ela até a cruz e entregar ela para Jesus, e Jesus fazer uma obra na vida dela, ela vai ter pão do céu e pão dessa terra que não vai faltar nunca mais na vida dela. Então tem muitos militantes dentro das igrejas que dizem, pastor, a igreja tem que fazer ação social. Mas por que você não faz então? Você faz ação social. As pessoas fazem isso, amado. E eu discordo completamente do propósito de algumas pessoas. Fazer ação social é lindo. Você chegar numa casa de uma pessoa que não tem nada com a cesta, é coisa maravilhosa. A pessoa chora, dá glória a Deus, agradece, né? É uma coisa muito linda de ver. Não sei quem já passou por isso, mas assim, é que você chora junto com aquela pessoa. Mas existem muitas situações em que a pessoa vai lá, dá uma cesta básica e diz, eu sou da igreja Filadélfia, tá? Você começa a visitar a minha igreja. E se no final do mês você não tiver ido pelo menos 4 cultos, eu não trago mais cesta básica. Aí você cativa a pessoa. E nós não fazemos isso aqui, mas você cativa a pessoa por causa da cesta básica. E nós nunca devemos trazer ninguém para Jesus, a não ser falando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Nenhuma promessa. Você vai casar? Não sei. Você vai casar? Vai ficar rico? Também não sei. Eu vou deixar de ser feio. Jesus não faz isso de milagre, né? Quem tem que ser sincero com as pessoas? Tudo bem? Então nós não fazemos boas obras para ser salvos. Nós fazemos porque nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Tudo bem? Você não trouxe isso aqui para ser salvo. Você trouxe porque você se moveu porque alguém está precisando. Amém? Então, tem uma falsa caridade muitas vezes. Deram aquele composto para Jesus para ele sentir menos dor. Era uma falsa caridade. Porque o soldado romano não tinha dó de ninguém. Mas Jesus não quis. Mateus 27, 35 diz outra coisa. Depois de crucificar e repartir entre si as suas vestes, tiram da sorte. Desde que Jesus era pobre, andava todo rasgado, não. Jesus se vestia muito bem. Tanto é que quase brigaram por causa das roupas de Jesus. Jesus, ele não era uma pessoa que ostentava, mas era uma pessoa próspera. Amém? E aí, depois de crucificado, tiraram a roupa de Jesus. Jesus estava nu naquela cruz, amado. A igreja católica, por consideração, ainda fez uma imagem de Jesus com a tanguinha. É mentira. Jesus estava completamente nu naquela cruz. Uma vergonha para o judeu que você nem imagina. Quantos de vocês que teriam coragem de subir essa avenida beladão para ganhar 3 mil reais? Alguém teria coragem aqui? Para você imagine diante de uma multidão, o Filho de Deus, o Eterno, o Poderoso, o Deus encarnado, nu, bastante constrangimento. Pegar as roupas de Jesus, cortar em 4 partes. Mas a túnica que colocavam na cabeça do sacerdote era toda feita à mão, não podia cortar senão estragava. Aí eles lançaram sorte para saber quem quer ficar com ela. Há um grupo que busca estar perto de Jesus, não porque o ama, mas para ter algum benefício. Você sabia disso? Aí tem que vigiar o coração da gente, mas nosso coração é enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10 diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e tremendamente corrupto. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Enganoso é o coração do papapá, quem conhecerá? 10. Deus diz, eu conheço. Ele escolheu o nosso coração. Então tem muita gente perto de Jesus, tentando ter algum benefício do Senhor Jesus, amado. Tentando de alguma forma ter um pedaço das vestes de Jesus. Isso acontece com muita frequência. Em igrejas grandes, tem muitas igrejas grandes com 5 mil membros, 10 mil, 15 mil, a Lagoinha, acho que tem 50 mil membros. E aí vai uma pessoa para ali e se converte, entre aspas. E se envolve na igreja, se torna uma bênção daquela pessoa, mas tem um propósito dentro do coração dele ou dela, um projeto político para daqui a 6 anos. Eu me torno conhecido da igreja, eu me torno uma bênção da igreja, e daqui a 5, 6 anos eu me levanto como o candidato da igreja. Tem pessoas que planejam todas as coisas, são pessoas que estão perto de Jesus para ter algum benefício. Mas todo benefício que nós podemos ter, nós já temos, que é a convicção que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Se você não ficar rico, não tem problema, você tem um Deus rico. Se Deus resolver não curar você da sua enfermidade, não tem problema, no céu não vai ter enfermo. Amém? Se Deus não trazer o marido de volta, não tem problema, você tem um noivo, que é Jesus.
O dia que nós entendermos isso, nossa vida fica leve, amado. Nós não servimos a Deus porque Ele vai nos fazer algo. Nós não entregamos algo aqui nessa caixinha porque Deus tem a obrigação de nos fazer. Ele já fez tudo o que Ele devia fazer e prometeu fazer, que era livrar você do quinto dos infernos e te dar salvação em Cristo Jesus. Amém. Fez tudo, está tudo. Jesus está consumado. Certo, amém? O que tem que fazer, pastor? Somente crer. Somente isso. Eu acho um erro o pastor falar que quem não entrega o dízimo vai para o inferno. Isso não é bíblico. A salvação nossa não foi comprada pelo dízimo que entregamos. Entregamos porque amamos a obra de Deus. E foi compra pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Certo, amém? Eu acho desonestidade isso. Muitas vozes, muitas vezes pessoas com intenções obscuras do coração se aproximam de Jesus porque querem algo, amado. Ninguém engana Deus, mas tem gente que pensa que engana Deus. Querido, meu coração isso está nu, patente aos olhos do Senhor. Deus viu o que eu fiz ontem e hoje, o dia inteiro. Deus viu você lá no banheiro. Deus viu você no canto da sua cama. Deus viu você indo trabalhar. Deus viu você brigando com a mulher ou ficando brava com o marido. Quando você viu aquela bicuda do cachorro, Deus viu tudo. Não tem como enganar o Senhor. Sabe, amém? As pessoas às vezes são enganadas, mas Deus não. Salmo 129,4 diz que a palavra nem chegou na boca e Deus já sabe que nós vamos falar. Esse é um Deus maravilhoso, amém? Amém. Mateus 27,39, ele falou das pessoas que estavam perto da cruz de Jesus. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Tem esse grupo, os escarnecedores, os que insultam. O que é blasfemar, pastor? É insultar aquilo que é sagrado, é jogar praga, amaldiçoar. Isso é blasfemar. É o que faziam quando Jesus foi crucificado. Passavam e xingavam Jesus. E uns diziam assim: desce da cruz se você é o Filho de Deus. Mas foi para a cruz que Jesus foi, por mim e por você. Como que Jesus ia descer da cruz? Jesus não tem que provar nada para ninguém, mas nem para você nem para mim. As pessoas vivem hoje em busca de afirmação, de algo, né, que alguém diga: você é bom, você fez isso bacana. Jesus nunca precisou disso, porque Ele é autossuficiente, Ele é Filho de Deus. Amém. Para de querer provar para as pessoas aquilo que você é. Deus sabe o seu valor. Para com esse negócio. Amém? Amém. Quer buscar uma aceitação, uma aprovação? Busque de Deus, e tudo mais vai acontecer nessa terra. Amém. Tem gente, amada, que parece sei lá o que, atrás de uma aprovação, de alguém que diga: poxa vida, você é bom. Ninguém é bom, mas eu sou ruim, você é ruim também, nós somos muito ruins. Bom é Jesus de Nazaré. Eu sou ruim, você é nada. Prova para mim que você é bom. Cutuca você um pouquinho aí. Mas dá para tocar na sua mulher assim, bem forte. Não faz isso não. Você vê desgrambeira, velho? Ninguém se engana. Eu vou conversar com pessoas mais idosas, aí tem que respeitar muito idosos. E eu estou ficando idoso também, a gente aprende a respeitar mais ainda, né? Ah, pastor, tem um coração tão bom, irmão. Já matou uns 3 no Goiás, mas os 2 no Mato Grosso. Coração tão bom, pastor, sabe? Deus te conhece, né? Amém? Diz para a pessoa que está lá: você não é bom, não. Mas Jesus te ama assim. Se dê coragem, que essa pessoa do seu lado é brava. A Maria, vocês vão fazer isso comigo e contigo, porque lá em Gálatas 2:20 diz que nós fomos crucificados com Cristo, o dia que nós queremos dele. Já não sou eu que vivo, mais Cristo vive em mim, diz a palavra. Logo, já não sou eu que vivo, mais Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé que o Deus que amou. É o 19 que diz que eu estou crucificado? Me ajuda aí. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Mas vai chegar gente e vai dizer para você: desce da cruz. Esse negócio de não trair a mulher é besteira, desce da cruz, você pode. Esse negócio de não beber mais, desce da cruz. O mundo vai dizer isso para você: os dias estou crucificado com o meu Senhor, não vou descer da cruz. Os blasfemadores, amado, eles blasfemam o nome de Jesus e blasfemam a tua fé também. Que besteira, a mulher é tão bonita, está se guardando do casamento. Hoje em dia tem que pegar tudo e todos, né? O Satanás fala isso. Ensina a tua filha a se guardar do casamento, e o teu filho também. Eu tenho uma filha casada, tenho 2 netos, lindos, parece um pastor assim, sabe? Tanta beleza, né? Tadinho deles, né? E aí, eu dizia para minha filha: nunca seja uma menina rodada.
Case-se com um homem, porque não joga na sua cara que seria uma nota de R$2 quando casou com você, para te mais. Se guarda, graças a Deus, irmão. Glória a Deus. Aí talvez você diga, mas pastor, eu tive uma vida rodada, eu tive também. Mas quando eu vim para Jesus, eu decidi deixar Deus mudar a minha vida. Então você tem direito, que é isso para a tua vida e para os teus filhos. Certo, amém? Eu tenho um rapazinho com 12 anos, eu falo a mesma coisa para ele. Tem uns pais que é tão bandidos, vagabundos, que falam assim, meu filho, você é homem, tem que pegar as menininhas, né? Aí o filho vai lá na zona e pega a AIDS, ou uma doença pior. Você fala, pai, eu vou fazer o que da minha vida? O doutor falou que eu vou morrer. Nunca diga isso com o filho, irmão. Tem um pai muito endemoniado, um pilantra do capeta desse. Se eu pegar um peão desse ali da igreja, eu expulsei da igreja a pontapé. Eu não vou dar pontapé, não. Tem uns negão grandão aqui que dá. Vou chamar assim, qual esse peão na multidão lá fora? Porque o filho da gente, irmão, principalmente, a gente tem que mostrar o caminho da verdade. Amém? Amém. Esse caminho que você andou aí, que você ficou com 200 pessoas, fez bem para você? Fez nada. Porque não fez bem para mim, acho que você também não fez. Então vamos ensinar o caminho certo dos nossos filhos. Talvez você é uma mocinha, o rapaz, pastor, mas eu já dei as minhas rodadas, então para de rodar e vai para a cruz e fica lá na presença de Deus, amém? Amém. Deus tem o melhor para nós, irmão. Quando há muitos anos atrás, há uns 18, 20 anos atrás, eu tinha chegado aqui nesse lugar, vim lá de Paraná, estava quebrado lá, as portas fechadas, eu vim para cá. Eu achava esse lugar o lugar mais feio do mundo. Essa entrada cheia de mato, meu Deus, eu vim de Paraná para cá, né? Mas eu aprendi a mais esse lugar e eu amo demais esse lugar. É um lugar abençoado e abençoador, irmão. Deus me levantou nesse lugar. E aí nós fomos para uma igreja batista, né? E chegou um casal de uma cidade fora. Tinha tido problema, de traição, não sei o quê. E nós ficamos perto daquele casal, para poder ajudar eles. E o casal começou a caminhar conosco na igreja, se levantar, começou a se levantar. E um dia eu chamei eles para ir em casa para poder almoçar. E eles foram, no dia domingo, nós almoçamos. E aí eu disse assim, todo mundo na mesa, minha filha, a filha dele, a minha esposa, a esposa dele. Eu disse, pois é, Fã, eu tenho ensinado a minha filha para se guardar para o casamento, porque isso é de Deus. O homem arregalou os olhos, disse, pois eu faço diferente. Eu casei virgem e me arrependi. Não sei porquê, porque o negócio é tão bom, né? O cara não gostou não, né? Eu casei virgem e me arrependi. Eu tenho que falar para minha filha para ela ter todas as experiências dela e depois dela decide quando que ela vai ter alguém do lado dela. E eu disse assim para ele, da mesma, olha como sabe, está arrependido, cara, em nome de Jesus, ele está desarrependido em nome de Jesus. E ficou um clima tão chato, mas que o ovo correu do prato na hora. Então, esse não tem que azedou aquele almoço desse negócio, né? Esse cai no capeta, em nome de Jesus. Tudo bem, minha filha cresceu, fez faculdade, casou, eu levei minha filha lá, todo, né? Chique na frente, né? Oh, gente, não rouba isso do teu pai não, moça, isso é maravilhoso, amém? Rapaz, não rouba isso do pai da moça não, da mãe da moça não, amém? Amém. E aí, a minha filha fez faculdade, casou, foi dirigir uma granja lá, foi ser gerente de uma granja, graças a Deus, hoje está bem. E a filha dele, irmão, que cresceu naquela ideia errada, foi fazer faculdade, aí ficou não sei com quem, já trouxe os 3 netos para ele, joga no colo, ele pega, pai. Então assim, você pode fazer diferente, eu também, amém? As pessoas vão dizer para você, desce daqui, eu falo, não vou descer daqui não, eu estou aqui porque Jesus esteve nesse lugar por mim. Amém. Mateus 27, 41, de igual modo os principais sacerdotes com os escribas escarneciam, dizendo, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. O que é, pastor, escarnecer? É zombar, ridicularizar ou fazer pouco caso de alguém ou de algo. Amém? Os escarnecedores são contraditórios. Ao mesmo tempo que eles dizem que não creem em Deus, que eles creem em Deus, eles dizem, mas se Deus fizer alguma coisa na minha vida, eu vou passar a crer em Deus. Querido, Deus fazendo ou não, nós somos de Deus. Amém. Nós não somos prostituta que temos que receber algo para ter um momento com alguém. Nós temos uma eternidade para passar com o nosso Deus. Amém. Tem um hino que diz, se Deus fizer, Ele é Deus, amém? Como que é? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Para mim, Ele é Deus. Se fechar, continua sempre. É só para você crer em Jesus, porque muita gente está brava. Deus que faça, senão. Amém? Mateus 27, 46 e 47 diz que eles falavam coisas que Jesus não falou.
Diz assim: por volta da hora nona, clamou, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo diziam: ele chama por Elias, que era um profeta que tinha morrido há muitos anos atrás. Então, existem pessoas que dizem que Jesus não disse. Tem pessoas usadas por Satanás nas redes sociais. Você toma cuidado, então você vai para o inferno junto com o que você tem assistido nas redes sociais. Dizem que Jesus fez o que Jesus não fez, Jesus disse o que não disse. Toma cuidado, que ele está chamando por Elias, não, ele estava chamando por Deus. Era tanta angústia que ele chegou a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É Eli e não Elias, amém? Mas as pessoas estão aí para dizer o que Jesus não disse, para falar que Jesus fez aquilo que Jesus não faz. Se você não conhece a palavra de Deus, você pode ser enganado por qualquer pessoa. Mas se você conhece, fala: epa, o meu Jesus nunca fez isso, o meu Jesus nunca falou isso. Tem um louco pregando nas redes sociais que Jesus tinha um caso com Betânia, né? Que Jesus tinha, né? Jesus é Deus, irmão, amém? Jesus foi o ser mais puro que pisou nessa terra, nunca pecou. Eu peco, você também. Jesus nunca pecou. Essas pessoas vão prestar conta diante de Deus por aquilo que falam de Cristo Jesus. Mateus 27, 48 diz assim: outros pais diziam: deixa, vejamos se eles vêm salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, entregou o Espírito. 27, 48. Eu quero achar o texto aqui que diz que eles pegaram uma esponja. 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-o embebido de vinagre, que era o vinho fermentado, e colocou na ponta de um caniço, de uma vara, e deu para Jesus beber, certo? Eles tentam calar Jesus com o que existe de mais imundo, nojento, imoral e profano que existia naquela época. Essa esponja aqui, o soldado romano, ele não tinha papel higiênico. Eles faziam as necessidades deles e pegavam essa esponja, passavam naquele vinagre e limpavam a região ali com aquela esponja. Eles pegaram aquela imundícia, colocaram na ponta de uma vara e colocaram na boca do rei da glória do Senhor dos Exércitos. As pessoas fazem isso, irmão. É nojento para você? Você imagina para um Deus que nunca conheceu o pecado. Por que Jesus suportou tudo isso, pastor? Por amor a você, porque você é importante. Mas para de querer a aprovação do outro. Eu repito isso mais uma vez. Parece um mendigo que precisa da aceitação de alguém, do elogio de alguém. Você não precisa de nada disso. Se alguém der aleluia, obrigado, você não precisa. Porque toda a demonstração de amor que podia ter nesse universo, Deus se revelou na tua vida, na cruz do Calvário, quando entregou Jesus ali. Então eles tentam calar Jesus, porque tudo tem um sujo. Esse nunca é perdido, não. As pessoas não têm o menor temor de Deus mais. Dizem que Jesus e João eram homossexuais. Nos carnavais, que é uma festa de Satanás, se você vai no igreja, você está no inferno já, tá? Eles blasfemam o nome de Jesus. No valor que você tem como santo, eles desprezam. São as pessoas de hoje. Mateus 27, 54 diz que o centurião, o comandante da polícia lá, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passara quando Jesus entregou o Espírito, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Mas não se converteu a Jesus. Ele reconheceu: esse cara não era filho de Deus, mas não se converteu a Jesus. Reconhece que Jesus é Deus de fato, mas nunca abre o coração para ter uma experiência com ele. Porque se tivesse tido, a Bíblia teria dito. E esse centurião veio a entregar os seus caminhos para Deus, e a Bíblia não diz isso porque ele não se converteu a Jesus. E a gente pode ver Jesus andando, aparecer para ele que não se converte, porque o coração é duro. Ele pode até crer que Jesus existe, mas ele não se converte. Porque tantas coisas: orgulho, vaidade, a religião do papai e da mamãe. Religião nunca salvou ninguém, nunca vai salvar. Jesus nunca foi de religião nenhuma. Jesus nunca credenciou ninguém a salvar a mão dele. Só Jesus pode salvar o ser humano. Mateus 27, 55 e 56. Eu estou correndo aqui para dar tempo, irmão. E estavam ali muitas mulheres observando de longe. Elas que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servir.
Jesus está crucificado, e lá do outro lado da rua, lá perto do ônibus, um grupo de mulheres olhando Jesus crucificado. Tem gente que crê em Jesus, já andou com Jesus por algum tempo, mas na hora do vamos ver, fica de longe observando. Os que observam de longe são aqueles que creem, acham o estilo de vida do cristão bem interessante, né? É interessante, o velho no fundo não pode trair a mulher, e o esposo não pode mentir, não pode dar mão nos outros, que coisa interessante, mas eles não se aproximam da cruz, não se aproximam de Jesus, eles não se envolvem, sabe por quê? Para não ter problema com família, com o marido, com uma esposa, com os parentes, com os amigos, com o patrão, às vezes o patrão é do capitão, ele não quer ter problema, então ele fica de longe observando. No caso daquelas mulheres, havia medo dos soldados romanos. É preciso ter coragem para se aproximar de Jesus, amém? A primeira coisa que ele vai mostrar para você é que você tem que morrer na sua vaidade, no seu orgulho, na sua presunção. Tem gente que carrega mágoa do marido que já morreu, não consegue perdoar. Quando você aproxima de Jesus, ele fala: olha, tem que abrir mão desse trem podre que você carrega no seu coração. Tem que ir lá e perdoar, tem que pedir perdão. E muita gente não quer se aproximar de Jesus. Mateus 27, do 57 ao 61 diz, estou só falando das pessoas que estavam perto da cruz de Jesus, tá? Caindo à tarde veio um homem rico, aí Jesus já tinha partido, morrido, mas estava na cruz ainda. Caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Ele foi ter com Pilatos, o governador de Roma, e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do seu corpo, se retirou. Incrível que no outro texto aqui de João capítulo 19, versículo 38 ao 40, diz que ele era discípulo de Jesus, mas oculto. Ele era um agente secreto. Ele era discípulo de Jesus, mas era oculto. É isso mesmo? 19, 38 ao 40? Deixa eu fechar aqui, que eu acompanho, não virar o pescoço para trás. Falando da mesma pessoa, tá? Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, será que não tem gente assim não? Rapaz, eu creio em Jesus, mas só na sombra, não posso mostrar não, pelo receio que tinha dos judeus. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, Pilatos não permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, tinha outro pilantra também, olha o tal do Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tem gente que tem coragem de pedir o corpo de Jesus, mas não tem coragem de andar lado a lado com Jesus. Tem gente que tem coragem de fazer coisas que você não acredita, mas não tem coragem de dizer: eu sou crente, cristão, evangélico, convertido a Jesus de Nazaré. A gente vê isso muito quando alguém morre. Você já andou? Morre uma pessoa, aí o filho bandido, a filha nojenta, que nunca deu um beijo no pai e na mãe, nunca deu um presente no aniversário, vai lá e pula em cima do caixão e chora, né? Vai lá para sair do caixão e fala: Zé, qual que é o caixão mais caro que tem aqui? Aí já fica todo feliz, né? 50 mil, mármore, né? Não sei o que, né? E o Zé faz uma propaganda bacana, né? É esse que eu vou comprar para a mamãe, que pode enterrar porque ela merece. Gente, divo não quer saber que você vai pagar o caixão, não. Para de hipocrisia. Dê valor para as pessoas enquanto está vivo, amém? Ame, abrace, beije, respeite. Enquanto a pessoa está viva, depois que morreu, pode colocar num caixote, enrolar na mão e jogar lá, que não vai influenciar em nada. Hoje não pode mais, né? Você sabe, né? E desce aí um trem lá, né? Lençol freático, né? Contamina, fica todo mundo meio doidão, né? O caldo de fundo, né? Então não pode mais. Mas depois que morreu, eu de papai e de mamãe. Gente, eu olhei na frente do seu Zé do caixão, quando cheguei aqui, dava raiva. Ele estava tomando esse chimarrão cedinho lá, e via gente que tinha capelinha, as pessoas pulavam em cima do caixão, só faltava cair. Ai, pai! Aí tinha gente lá arrancar, se puxando pela perna, sabe? Falou: meu Deus do céu. Nem para pensar um doidão, nem cobriu o pau naquela pessoa. Nunca amou nem respeitou o pai e nem honrou a mãe. Quem faz isso não até chora, mas não fica com a consciência pesada. Sim ou não? Então, aquele discípulo de Jesus teve coragem de ir na frente do governador romano. Ele poderia morrer por aquilo. Ele foi.
Me dá o corpo de Jesus para me enterrar. Pode levar. Mas nunca andou do lado de Jesus, nunca se mostrou que era discípulo de Jesus. As igrejas estão cheias de gente assim, irmão. Agentes ocultos, escondidos. Tem gente que quando o Flamengo, o Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, o Corinthians, esse time feio que você posta aí, mas, né? Ele fica igual um louco. Tudo de olho nas coxas do jogador, que é dessa pessoa assim, né? Cuidado se seu marido pula muito na frente da televisão, pode ser que ele tenha um negocinho pra fazer, né? Eu conto aqui, amados, uma vez, há uns 26 anos atrás, 27, eu solteiro, né? Convidei um casal de irmãos casados da igreja para vir uma tarde em casa, nós tomar um chimarrão, conversar, né? Aí a gente conhece Jesus, a gente é bem humilde, né? Quer ter os irmãos em casa, né? Depois a gente fica meio arrogante, né? Não cai ninguém aqui em casa, né? Grande coisa, né? Aí veio o casal para lá, a gente conversando, trocando experiência, e vamos assistir o jogo, né? Descrente, né? Então assistindo o jogo, vai ser lá do Palmeiras, do Cunil, né? E aí a mulher do homem, ela falou assim, mas que colchão desses jogadores, né? Olha só, rapaz do céu, o cara, quando ele era do mundo, ele era chamado de diabo loiro, de tão doido que o cara era. Nossa, mulher doida, né? O homem deu um desse tamanho no sofá. O que é, mulher? Ele puxou a bermuda e as duas pernas aqui, né? Olha aqui, né? E o cara tinha as pernas, não. Se fosse eu nem faria com as perninhas, né? Mas o cara aqui, que é que você tá doida, mulher? Eu falei, meu Deus, você vai sair morte. Mas não, bem, foi sem querer, ok, começar a brincar lá em casa. Eu saí e falei assim, e briga de casal, você não se mete não, né? Fui lá pro fundo lá e falei que se arrebentar aí, né? A coxa não é minha mesmo. Gente, isso aqui coisa louca, né? Então seu marido gosta muito de futebol, você pode saber. Ou a sua mulher, né? Pode ser que as camelão lá correndo lá, né? Então tem gente assim, irmão, ele não tem medo de fazer nada depois que alguém morre, mas não tem coragem. Eu nunca ganhei um abraço do meu pai, eu te amo, meu filho, você fez isso bem. Um dia Deus falou para mim, você é pior do que eu. Como assim? Foi ele que não fez, assim, então vai lá e faz então. E eu fui lá e fiz. Agarrei o velho, beijei a cara dele, até desci a baba na cara dele. Foi difícil, irmão, mas eu fiz. Amém? Isso me faz bem lembrar disso hoje. Certo, aleluia? Talvez você está precisando disso, vai me ser orgulhoso ou orgulhosa. Encontrar as pessoas que realmente são importantes para você, abraçar, beijar, dizer eu te amo, você é importante para mim. Ah, pastor, você é coisa de fresco, não foi esse é que não tem coragem de fazer isso, que tem coragem de dar um soco na cara de alguém, dar um tiro, alguém não tem coragem de dizer assim para a pessoa, eu amo você. Amém? João 16, 25 diz que tinha mais alguém, só que dessa vez aos pés da cruz, era a mãe de Jesus, Maria. Ela estava ali, as outras mulheres estavam com medo lá do outro lado da rua, Maria estava aos pés da cruz. Quando se ama, o amor é maior do que o medo, amém? Eles poderiam prender Maria, poderiam maltratar ela, talvez até matar ela. Ela estava ali aos pés da cruz. Queria aproveitar os últimos momentos de Cristo em vida, para estar olhando para os olhos do Mestre. 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor de Deus. Ah, pastor, eu estou querendo casar, não estou com medo, não casa não. Ah, pastor, eu estou querendo ir lá para os Estados Unidos tomar medo, não vai não. Tudo bem? Bom, aqui para encerrar aqui, eu quero falar de Jesus na cruz, pouco antes de entregar o Espírito. Lucas 23, 34, diz que ele fez uma oração poderosa. Mandou Deus matar todo mundo, vocês lembram? Mata esses cambadas de capeta, Deus, queima tudo. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. É isso? Estava xingando Jesus, amaldiçoando, cuspindo em Jesus. Ele disse, Pai, perdoe-os que não fazem. Isso aí ele fez com um grupo de muita gente, certo? Mas ele perdoou muita gente aqui, mas ele perdoou uma pessoa também em Lucas 23, 39. De outra pessoa que antes de partir Jesus perdoou. Você lembra? Quem que era? Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estamos sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo
que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Eu quero pensar com você que a gente dividiu o mundo nesses dois ladrões, um à direita de Jesus e outro à esquerda. Um acha que Deus tem a obrigação de tirar ele dos problemas dele. Um acha que tudo que Deus fizer ainda é pouco. É o que blasfema o nome de Jesus e que certamente vai morrer sem Cristo, vai para o inferno. O outro grupo de povo nesse mundo, de multidão, é aqueles que sabem que são pecadores, buscam em Jesus favor e graça e vão estar com Ele no céu. Amém? De que grupo nós pertencemos? O grupo daquele ladrão arrogante que blasfemava Jesus, ou daquele quebrantado que disse: olha, nós estamos aqui porque merecemos pagar, esse aqui nada fez. Jesus, lembra de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Nós fazemos parte do grupo, amado, do grupo que blasfema, que cobra de Deus aquilo que a gente acha que Deus tem a obrigação de fazer, desce da cruz e me leva junto contigo, ou daquele que diz: Senhor, eu sei porque eu estou aqui, mas mesmo sabendo, eu tenho misericórdia sobre a minha vida. Nos 45 segundos do tempo, amado, aquele ladrão foi salvo. Jesus partiu antes dele, sabia? Jesus entregou o Espírito 3 horas da tarde. Ele deve ter morrido por volta das 4 horas, com as pernas quebradas de machado, para morrer mais rápido. Mas quando ele chegou lá no paraíso, já tinha Jesus na porta para poder receber ele. Tem gente que tem essa graça de Deus. Há uns anos atrás, eu tinha lá o meu vizinho lá no loteamento Terra Nova. E a esposa dele foi lá em casa e disse: pastor, o senhor pode ir em casa orar pelo meu esposo? Ele está com câncer agressivo. E deixa eu orar por ele. Eu vou. Aí nós fomos. Cheguei lá, tinha outras pessoas na sala. Eu me apresentei, eu falei: eu sou seu vizinho, moro aqui do lado e tal. Vim aqui orar pelo senhor. Pode? Posso parar aqui antes? Pode. Aí foi orar para uma pessoa lá, antes dele, manifestou o demônio. Aí repreendemos o demônio e ele já ficou meio assim. Já ficou meio assustado. O nome dele era Seu Otacil, conhecido como Cachorrão. Ele é bem conhecido, um morenão forte, mas, né? Aí o câncer foi maltratando ele, né? Aí eu falei assim: Seu Otacil, eu falo dele porque o fim é bom, amém? E aí, o senhor quer entregar a sua vida para Jesus? E falou: se eu tiver que abrir mão da minha religião por causa de Jesus, eu não abro, eu não quero. Eu falei: então não posso orar pelo Senhor, porque eu ia orar para o Senhor para Jesus curar o Senhor, porque eu não conheço ninguém. Sou comedor de feijão igual o Senhor, mas eu orar para ele, mas já que o Senhor não, né, eu não vou orar pelo Senhor. E saí da casa dele e fui para mim. E aquele câncer foi gravando, e toda semana aquela mulher: pastora, fala o pastor para vir orar, mas eu tinha um freio dentro de mim que não deixava eu ir lá. É como se você subisse uma carroça de burro e puxasse o freio, né? Você tem que soltar o freio, não tem? Eu tinha aquele freio dentro de mim. E Deus falou: não vai. E foi passando os dias, as semanas, os meses. E um dia ela foi lá no comecinho da noite: pastora, fala para o pastor para vir orar para o meu esposo, está muito mal. E aí aquele freio soltou. Como Deus dissesse: agora você pode ir. E eu fui. Cheguei dentro do quarto, né? Sentei na cadeira lá da cama dele. Gente, a pessoa quando está perto de morrer é muito estranho. A pele fica meio azulada, fria, assim. Eu já vi algumas pessoas assim. E ele já estava sem consciência, né? E eu peguei na mão dele e comecei a orar a Deus. Disse: Deus, traz esse homem de volta para falar do amor de Deus mais uma vez para ele. E a lágrima começou a descer. Eu estou orando ali, orando, e de repente ele abre os olhos. Eu quase caí duro, gente, né? Meu Deus. E eu falei para ele: o senhor sabe quem eu sou? Sim. O senhor é o meu vizinho aqui? Sim, sou eu. Aquele dia eu vim aqui, o senhor falou que não abriu o coração para Jesus por causa da sua religião. Eu vou perguntar mais uma vez para o senhor: o senhor quer entregar a sua vida para Jesus? E naquele momento ele disse: eu quero entregar a minha vida para Jesus. A minha esposa estava do meu lado, a esposa dele também. Aí que a lágrima desceu dele. Nós oramos, a presença de Deus foi tão forte naquele lugar. E fui embora. Naquela madrugada, o seu Otacil partiu para estar com Jesus aos 45 do segundo tempo. Algumas pessoas têm essa oportunidade. Talvez você tenha essa oportunidade nesta noite de abrir o seu coração para Jesus. Se tem misericórdia do ladrão, ele tem misericórdia de mim e de você também. Amém? Pastor, mas eu já pequei muito e eu também. Romanos 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus veio para pecadores, irmão. Todos nós somos pecadores.
Tudo bem? Você pode ficar em pé, por favor? Nós vamos cantar um pedacinho desse filme, nós vamos orar para esse irmão, tá? Você pode ficar tranquilo. Deus está cuidando de você e daquilo que é seu, amém?